Quando queremos desbloquear algo em nossas vidas, precisamos desbloquear primeiro a nossa mente. Assim a gente pode obter resultados que a gente almeja. Por mais que às vezes a gente não tenha convicção do significado real da vida, uma coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos foi que a gente pode fazer com que a vida de cada um de nós seja significativa, se a gente passa a fazer o que a gente considera realmente importante. É muito fácil que a gente se confunda com coisas como conhecimento, ele não é igual a resultado, tempo, ele não é igual a resultado, experiência não é igual a resultado, informação não é igual a resultado, esforço não é igual a resultado, talento não é igual a resultado, quantidade não é igual a resultado, inteligência não é igual a resultado, ambição não é igual a resultado, potencial não é igual a resultado. Sabe o que é igual a resultado? Resultado. Resultado é igual a resultado. Nos dias de hoje, a nossa vida está com muito ruído. Muito ruído. Por isso que mais do que nunca a gente precisa ter convicção do nosso propósito e ele deve ser muito maior que o nosso processo. Eu sei que as nossas vidas elas não são compostas de somente uma coisa. Nossa vida é uma matriz de ações repleta de situações que se atravessam umas nas outras. Por isso que mais do que nunca a nossa mente precisa ter clareza do que queremos. Eu levei mais ou menos 3 anos para mudar drasticamente a minha vida. Foram 3 anos sendo esmagado pelo processo, mas eu tinha uma clareza do propósito. Eu queria mudar a minha vida. E essa vontade de mudar era muito maior do que o meu processo. Então isso me motivava a seguir disposto, mesmo quando tudo era apenas um vislumbre de futuro, sabe? Mesmo quando em meio a muitas incertezas eu conseguia seguir. Por quê? Porque eu tinha um vislumbre, eu tinha uma perspectiva do que eu queria. Quando eu queria mudar de vida, eu não sabia exatamente quanto tempo ia demorar. E aí eu quero trazer uma coisa para você refletir. O seu propósito ele deve ser muito maior que o seu processo. Porque você vai vir aqui no seu processo sendo esmagado, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser complexo. Vai ter vezes que vai parecer que você foi jogado ainda mais para baixo do que você estava, mesmo querendo chegar aqui. Mas se você tiver os seus olhos voltados para o seu propósito, por mais que o seu processo não esteja sendo fácil de lidar, mas você estiver focado aqui no seu propósito, você vai ter força para seguir. E uma das maneiras de você fazer isso é tendo uma certa previsão. Eu disse que eu demorei um pouco mais de 3 anos, eu não sabia realmente quanto tempo demoraria, mas eu tinha um calendário, eu tinha uma série de passo a passo de coisas que eu precisava fazer para sair do ponto que eu estava para o ponto que eu queria chegar. Eu ainda estou mais ou menos aqui, falta um pouquinho, mas hoje eu já tenho uma vida satisfatória. Então toda vez que o meu processo parecia que estava me pressionando assim, para baixo, sabe? Estava judiando de mim, cara. Eu olhava para o meu propósito. É isso que você tem que ter em mente para você começar, sabe, a respirar quando tudo estiver difícil. Pensa no seu propósito. Se a sua missão é mudar de vida, é gerar uma transformação positiva, você vai ter a necessidade de se emergir cada vez mais no seu processo, mesmo que esteja doendo. Se você quer ajudar você mesmo, você vai ter que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, para que você consiga avançar para o que você realmente quer da sua vida. Depois que você puder se auto-salvar, digamos assim, aí sim você vai ter mais capacidade para salvar outras pessoas. Mas no meio do furacão, no seu processo ali, quando ele está te pressionando para baixo, muitas das vezes vai ser uma fase solitária e introspectiva. E tá tudo bem que seja assim. E saiba, não tem nada de mal em você querer ajudar a você mesmo. Se você conhece alguém que está precisando dessa mensagem, envie esse vídeo para ela, pergunte se ela quer ser seu irmão ou sua irmã de batalha. Mas se você não tiver ninguém, vai sozinho. Mas se coloque em movimento. As coisas só vão começar a ser transformadas quando você se colocar em movimento. Você tem que se imergir, assim, pula de frente, vai de encontro ao caos. E no meio do caos encontre clareza, encontre perspectiva e aí comece a surfar o caos. É assim que você vai mudando etapa por etapa. Pode ser que ninguém esteja vindo te salvar nesse momento, mas seja você a pessoa que tem o poder de se resgatar. Acione no sentido de tomar ações. Você precisa tomar a decisão de mudar a sua realidade. Se você está vivendo uma vida que não te satisfaz e você quer ter uma vida diferente, você vai ter que se colocar em movimento, você vai ter que reagir, você vai ter que lutar pelo seu propósito. Isso vai ser fundamental para o seu processo de transformação. Porque é difícil responder a pergunta, o que eu vim fazer nesse mundo? Essa pergunta é difícil de responder, mas é fácil saber o que você não veio fazer nesse mundo.
Você não veio a esse mundo para viver a versão das outras pessoas, de como elas esperam que seja a sua vida. Você não veio para viver versões aleatórias do que significa ter uma vida de êxito, do que significa sucesso. Talvez para você esteja vivendo nesse turbilhão como eu também estou, como eu também estava, hoje ainda menos, sabe? Mas você tem que encontrar sentido e fazer desse sentido a versão de vida, a versão de êxito, que é êxito para você. Mesmo que para o mundo pareça que você é um fracassado, se você estiver feliz com a vida que você está levando, é o que mais importa. Eu vou trazer aqui um relato de quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer aula de guitarra, eu conheci uma das pessoas mais incríveis que eu poderia conhecer na minha vida. E um dia, fazendo aula com ele, eu pensei assim, se ele que toca infinitamente melhor que eu não fez sucesso, por que eu faria? E aí eu fui perguntar isso para ele. E ele me, sabe, tipo assim, aquele papo que você naquela idade não tinha capacidade de entender, mas você sabia que aquilo lá profundo e aquilo ficou anos na minha cabeça. A resposta dele foi a seguinte, eu tenho muito sucesso, cara. Por que você pensa que eu não tenho sucesso? É porque eu não sou famoso? Porque eu não estou em revista? Porque eu não estou na televisão? Eu tenho muito sucesso, cara. Palavras dele. Eu sou concursado público, eu trabalho dia sim, dia não. E dos dias não, tem 2 que eu dou aula na melhor escola de guitarra da cidade. Conheço pessoas incríveis, tenho o poder de transformar a mentalidade e também a musicalidade de jovens. Isso é sucesso para mim. É que você está vendo sucesso com a sua perspectiva de sucesso. Na minha perspectiva de sucesso, eu tenho muito sucesso. E eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu só não tenho a vida que você queria que eu tivesse. Mas eu sou muito bem sucedido. Entende? Entende? O poder de uma mente forte, o poder de uma mente que já viu o propósito. Pensa em uma área da sua vida que você já melhorou no passado com bastante esforço. Como que foi esse processo? Como que você começou? Quais foram os passos que você tomou na época para conseguir essa transformação? E analise, e aprende com você do passado. E usa isso de impulso para criar um novo você, um você ainda melhor para o seu futuro. A nossa vida, ela está em um jogo entre o mundo interior e as ações que tomamos no mundo exterior. Porque são elas que possibilitam a vida que a gente quer ter. Você está preparado para ir, agir e fazer de fato o que está te faltando fazer? Eu não estou te prometendo felicidade, muito pelo contrário, mas pelo menos eu estou te falando para ir lá e construir uma vida que tenha algum significado, que tenha algum propósito, algo que você esteja querendo perseguir, algo que você realmente queira, pelo menos para você estar em movimento, para você se colocar no jogo de verdade. É o que mais a gente tem hoje em dia, são pessoas que estão na inércia. Elas estão presas em feeds de vidas que não são as delas. O problema de quando a gente não avança na vida é que a gente pensa que alcançar um objetivo que a gente planejou seria suficiente. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente consegue, a gente continua insatisfeito. Sabe por quê? A gente passou todo esse tempo seguindo o objetivo de outras pessoas. E aí você só se dá conta disso quando você chega na meta e se dá conta que a meta não era sua. Eu sei porque eu já passei por isso. Quando você passa anos da sua vida perseguindo um objetivo que não é seu, que não está alinhado com uma expectativa de futuro que você quer, e sim com o que as pessoas esperam de você, você vai se sentir muito mal quando chegar lá, quando você perceber que não é a vida que você queria. Foi por isso que eu fiz 4 faculdades. E quanto mais tempo você passar preso nesse ciclo, é pior. Sabe por que é pior? Porque a gente acredita do fundo do nosso coração que é um processo nosso. E aí você fica tentado a conseguir aquilo de todo jeito, você vai dar o seu melhor muitas vezes. E aí quando você consegue, você vê que a transformação que você achou que ia fazer na sua vida não é nada do que você esperava. Você continua infeliz, sabe por quê? Porque você não encontrou o que você realmente queria fazer. Você estava vivendo a meta de outra pessoa. No início, eu não sabia se eu ia gostar de fazer o que eu faço hoje, mas eu fui lá e comecei a tentar fazer. Com o passar dos dias eu fui tomando gosto, aquilo foi criando uma proporção tão grande na minha vida, ao ponto de eu arrancar as cordas das minhas guitarras, que era a coisa que eu mais gostava de fazer até então. E eu passei 3 anos sem tocar, só focado no que eu queria, que era desenvolver essa nova habilidade. Aquilo preencheu, tomou proporção na minha vida, eu aprendi a amar aquilo. E cara, eu fui descobrir isso aos meus 33 anos. Talvez o que vai te mover, talvez a sua verdadeira paixão, você nem nunca tentou fazer ela até hoje, porque você está nesse ciclo, nesse mundinho. Você não experimenta fazer coisas diferentes, você não experimenta conhecer pessoas diferentes, você não se permite viver de verdade. Você está num jogo, e o pior, você está num jogo que não é seu. Se joga na vida, ela passa rápido demais para você ficar aí perdendo tempo com o sonho de outras pessoas. Por que você faz isso com você no dia de hoje?
Qual que é a parte do seu dia que você realmente está fazendo algo para você e por você? A gente tem uma cultura implantada dentro de nós que é uma grande mentira. Ela fala pra gente, quanto mais trabalho, mais êxito. Será mesmo? A fase da minha vida que eu mais trabalhei foi a que eu menos ganhei dinheiro. Se toda a sua vida gira em torno só do seu trabalho, se tudo que você tem que fazer é ligado à sua ascensão profissional, me desculpa te falar, mas talvez a sua vida seja medíocre. E você só vai se dar conta quando conseguir a promoção que você quer e continuar infeliz. Eu sei que por um certo tempo na vida a gente tem que aprender a gostar do que faz e fazer o que a gente gosta, com o pouco tempo que nos sobra. Mas a gente tem que fazer essas coisas que a gente gosta também. É isso que permite que a nossa vida tenha sentido. Reavalia se você está vivendo a vida que você quer viver ou se você está vivendo a vida que as pessoas esperam que você viva. Eu vou te falar, quanto mais tempo você passar nesse ciclo, mais difícil vai ser de sair. Porque talvez você vai conseguir ascensão salarial e para poder descer de degrau, recomeçar de novo, não é todo mundo que tem essa força, que tem essa gana. Não é todo mundo que está disposto a ligar o F. Não vou falar palavrão, mas você entendeu. O primeiro passo para a transformação é se propor a mudar. Se você quer isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.